Edgar Allan Poe foi um dos primeiros a começar a sistematizar, como você realiza o processo de escrita de terror. Não necessariamente de terror em si, porém era o que ele estava escrevendo na época, né, que mais precisamente era o começo do gênero como a gente conhece hoje em dia, né. E ele falar e dentre dos materiais que ele produzia, muitos envolviam justamente a distorção da percepção temporal e espacial dos seus personagens, acentuando ainda mais os efeitos assustadores sobre os seus leitores, né. Então, ainda mais considerando que o primeiro texto no qual ele resolveu sistematizar e escrever sobre um pouco a estrutura de como ele produzia suas obras, ser justamente focada no principal grande poema dele, O Corvo, vamos botar aqui de fundo as imagens justamente do filme O Corvo, da adaptação feita pelo Vincent Price, onde temos uma releitura do conceito do Edgar Allan Poe para poder pegar e falar um pouquinho do tema que é aqui, que é como o tempo é trabalhado nos filmes de terror e utilizado isso para pegar e causar as mais diversas sensações. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros de Aventuras, no nosso Sexta-feira Sinistra. Primeiramente, o tempo, a gente pode pensar que toda obra, ela pega e trabalha em 3 níveis esse conceito. Que o primeiro é o tempo que você pega e é causado pelo processo de leitura, observação daquilo, né. Isto é, o tempo de duração de um filme, o tempo que você pega e demora para ler um material, que significa, na verdade, qual foi o tamanho daquele texto, né. E por incrível que pareça, isso influencia a história sim, tanto que o próprio Edgar, ele pega e fala como uma das primeiras coisas que ele define é o tamanho de página que ele pega e vai ter como base. Isso é importante por quê? Porque isso define, inclusive, o quão rápido, impactante tem que ser o material e o quanto ele é mais prolongado e tem tempo para desenvolver as histórias, né. É a mesma coisa o conceito de um conto versus um romance longo, né, porque a ideia básica é que um conto ele tem que ser impactante, forte, com poucos personagens, poucos locais e que realmente simplesmente vai te arremessando na história, né. Enquanto uma história maior, você aumenta o número de personagens, aumenta o número de locais, assim, não obrigatoriamente, mas se você não aumenta a quantidade, você vai aumentar a profundidade de trabalho com cada um desses personagens e cenários dentro da obra, né. Então, tudo isso acaba afetando diretamente como você pega e gera uma estrutura. Então, quando você pensa: "Nossa, eu acho que esse filme foi muito curto", ou curto, podia ter durado mais, desenvolvido mais coisa, ou eu acho que esse filme foi muito longo, começou a enrolar, foi chato, né. Você pega justamente essa questão de o quanto aquele material poderia ter sido trabalhado melhor ou poderia ter um formato diferente para aumentar o impacto ou ser desenvolvido com mais força, né. E aquela coisa, aqueles filmes que deveriam ser séries, aquelas séries que deveriam, na verdade, ser um filme, né. Tipo, alguns materiais da Marvel, diga-se de passagem, né. Então, a gente podemos pegar nessa primeira camada. Só que existe umas 2 outras camadas importantes, que é o tempo que passa dentro da obra para os personagens, isto é, uma coisa pode você leu em meia hora, assistiu em 2 horas, né, só que na verdade passaram-se dias, meses, anos, algumas vezes gerações, tem saltos temporais, etcétera, tem o fluxo do tempo dos próprios personagens. E 2, né, tem a própria percepção de tempo e de ritmo que é gerado pela história. Vamos pensar um pouco, que é, por exemplo, o conto clássico do Edgar Allan Poe, que inclusive tem filme também adaptando, que é O Poço e o Pêndulo, no qual o personagem está adaptado lá no fundo. O personagem está dentro de uma câmera, sem luz, só com um pêndulo cortante indo para lá e para cá, né? E devido à questão dele estar com pouca água, comida e sem quase sensações, já que tá todo úmido e escuro, ele não tendo e quase tudo sendo igual às paredes e o teto, né, ele basicamente vai perdendo a noção de tamanho daquilo, né, então algo pequeno começa a ficar gigante, labiríntico na mente dele, e o tempo começa a correr de forma diferente. E é interessante que a maioria das obras do Edgar Allan Poe pega justamente essa ideia de como você não sabe exatamente se existe uma força sobrenatural de fundo, ou se existe a mente do
personagem enlouquecendo, distorcendo o espaço e o fluxo do tempo ao seu redor, né. E eu acho que vocês já viram bons filmes que fazem isso. O primeiro Coringa, por exemplo, né, onde de repente você tem sequências inteiras que parece que ocorreu todo um processo que durou talvez meia hora, 1 hora para o personagem, né, e na verdade foi 1 ou 2 minutos no tempo real e aquilo tudo ocorreu dentro da mente dele, né. Ou coisas como A Hora do Pesadelo, né, onde temos sonhos de 10, 20 minutos pro personagem, né, mas que parece que foram noites inteiras correndo, desesperado, não sabendo o que fazer, a perda da noção de onde começa a realidade, sabe. E dentro desse processo, a gente tem ainda por cima o fato de que muitas coisas, elas dependem do tempo para fluir e causar impressões diferentes. Vamos pegar um exemplo, né, onde a gente tem aquelas histórias no qual onde toda vez que tem o pôr do sol, anoitece, as criaturas aparecem, sejam vampiros, lobisomens, etc. O tempo é fundamental, por causa que você tem a contagem de horas de quando vai pegar e voltar a luz do dia, para as criaturas sumirem, pro luz do sol poder pegar e matar o vampiro nos filmes clássicos, né? Pro lobisomem poder pegar e desvirar, aquele desespero que tá chegando os dias de lua cheia, né? E que somente nos dias de lua cheia ele vai pegar e virar o lobisomem, como no clássico o lobisomem americano em Londres, né? Então essa ideia de momentos específicos do tempo, com ele se aproximando, gerando atenção, sabe? E que aquela tensão que precisa acabar logo aquele período, porque aquela coisa sombria tá acontecendo, sabe? Como eu disse, seja uma criatura se manifestando, seja um portal das trevas aparecendo, né? Seja um veneno que tá atuando dentro do corpo, tudo isso gera é usado para gerar os mais diversos efeitos, né? E lembrando que como o tempo, para nós, ele já gera um pouco desses fatores, né? Afinal, tem aquela frase que eu gosto muito, lembrando que eu tenho transtorno generalizado de ansiedade, né? De que, de que a depressão é um medo ligado ao passado, né? E a ansiedade é um medo ligado ao futuro, né? Então temos justamente essa questão do tempo sendo ligada diretamente à questão do medo e como isso é trabalhado nos filmes. Filmes que trabalham, por exemplo, a questão de contagens regressivas, e além de jogos, livros, etc., ajudam a pegar e a criar uma tensão imensa, já que aquilo tem que ser feito dentro daquele período, seja escapar de algum lugar, por exemplo, como nos Jogos Mortais, senão alguma coisa horrível vai acontecer. Então, à medida que o tempo vai passando, você vai aumentando aquela tensão e o desespero, gerando assim um pavor cada vez mais crescente dentro da história. Talvez um dos maiores clássicos ligados com isso seja justamente a franquia O Chamado, né? Onde você recebe após assistir uma fita misteriosa, você pega e recebe um telefonema, melhor, o protagonista do filme em questão, né? Espero que você não receba esse telefonema enquanto estiver assistindo o filme, mas enfim, o protagonista pega e recebe um telefonema dizendo 7 dias, que é o tempo que vai demorar pro fantasma pegar, achar você e nhaque, né? E isso basicamente vira toda a base da franquia O Chamado, você tendo esses dias que vai passar para poder pegar e ocorrer isso. Outro que trabalhou também com essa questão de tempo, mas com questões também de forma inversa, com a questão de limitações, por exemplo, é o Fale Comigo, que inclusive cheguei a comentar aqui no canal, onde os personagens usam uma mão embalsamada que em contato com ela você é capaz de conversar com o mundo dos mortos. Porém, você tem um tempo específico de alguns minutos que você pode entrar em contato com a mão. Se você durar mais do que isso, você começa a sofrer efeitos colaterais de contato com as forças das trevas depois de pegar e passar desse tempo de contato justamente com aquela mão amaldiçoada. E essa questão de regras envolvendo o tempo envolve muitas outras coisas, né? Por exemplo, a gente tem que pegar e pensar também, né, onde temos a questão do Golem, um dos personagens mais famosos do cinema, né? Que, na primeira vez, ele que é considerado um dos primeiros filmes de terror de criatura,
temos justamente uma regra ligada a quanto tempo e que período você pode pegar e utilizar o golem, que se você passa dessas regras, ele vai pegar e sair do controle atacando as pessoas, né? Ou vamos pegar também um outro clássico, os Gremlins, que é uma comédia com toques de terror, onde justamente a gente tem a regra que você não pode dar comida depois da meia-noite. E essa regra específica de tempo é o que faz com que brote do corpo do faz com que justamente as criaturas, elas peguem, deixem de ter a sua versão fofinha e eles assumem sua versão demoníaca, né. E é claro, temos a regra de que quando joga água em cima eles se multiplicam, né, e quando você joga luz do sol eles pegam e recebem dano, né. E novamente, aquela ideia de que tem o período específico do tempo onde as coisas acontecem, que no caso à noite, né, porque a luz do sol causa dano justamente nos monstrinhos, né. Então, como tudo isso é utilizado para poder pegar e gerar tensão e anseio, né. Lembrando que justamente como eu falei, né, tempo envolve justamente essas questões de, receio, né. E quando a gente trabalha por uma outra questão, a gente começa a ver que uma coisa é mais elaborada ainda. Se a gente quando a gente pega filmes de fantasma e assombrações como um todos, não deixam de ser filmes onde o conceito de memórias do passado, seja elas vivas com uma entidade, realmente um espectro se revestir que morreu, que não está vivo mais aparecendo, seja uma outra entidade pegando e se revestindo daquelas memórias, pegando e assombrando a pessoa. Filmes sobre fantasmas e assombrações bem feitos acabam sendo sempre sobre, pelo menos os de terror, acabam sendo com frequência filmes sobre o passado voltando para te atacar, a questão não resolvida do passado. Tanto que a gente, quando escuta essas histórias de fantasmas, sempre tem aquela coisa: ah, o espírito dele tá preso aqui porque ele ainda não resolveu uma questão pendente. Então, a questão de um pedaço do passado, do antigo, que ainda não foi resolvido e precisa ser trabalhado, acaba sempre indo nessas questões. Tanto que uma das histórias mais clássicas de terror e que foi trabalhado de várias formas, apesar que talvez um dos mais recentes e famosos seja um filme com esse nome, é a famosa mansão Winchester, que realmente existe nos Estados Unidos. A pessoa, ela era construtora daquelas armas, né, a primeira construtora daquelas armas, né, e o que acontece é que ela era assombrada teoricamente para as pessoas que foram mortas pelas armas que ela fabricava, pelos rifles Winchester, né. Então ela foi construindo uma casa toda como se fosse uma armadilha para pegar e capturar essas entidades. E é justamente um grande trauma, um grande problema do passado, que é o sangue que está nas mãos, mesmo de forma indireta, por todas as mortes que são causadas justamente por aquela indústria de armas, que a pessoa está pegando e tentando resolver de alguma forma, diga-se de passagem. Seria melhor ir atrás dessas famílias e ajudar as pessoas que perderam os parentes queridos? Com certeza, né, mas o pessoal prefere ficar capturando fantasminha, né. Mas retornando, né, tivemos até um filme chamado justamente A Mansão Winchester, né, ou A Maldição da Casa Winchester, se não me engano, né, que fala justamente isso, que tá longe de ser um mega filme elaborado, mas acaba sendo um filminhozinho de casa assombrada interessante. E um que trabalha diretamente essa questão do tempo, onde a casa toda quase funciona como um relógio gigante, é justamente o filme 13 Fantasmas. Lembrando que ele é uma releitura de um filme bem antigo, preto e branco, chamado 13 Fantasmas, que eu ainda quero trazer para o canal. Mas o que acontece? Os 13 Fantasmas, que eu já cheguei a falar um vídeo detalhado só sobre ele, é justamente sobre uma casa toda estruturada mecânica, onde tem 12 fantasmas capturados lá dentro, cada um teoricamente lembrando um signo do zodíaco, logo um período do tempo de mês diferente, né, e que a casa toda vai se movendo como um enorme relógio, já que toda ela, na verdade, é um enorme mecanismo criado justamente para transcender o tempo de determinada forma. Não vou falar mais coisas para você pegarem e irem atrás desse filminho, que eu acho bem bacana, e até hoje torço pro projeto de seriado derivado do filme, ou sendo ali um reboot do filme, pegue e seja feita de alguma forma, né. Então,
a gente pega e vê nessas coisas como o tempo é associado e usado justamente para gerar e criar as mais diversas histórias e gerar essa sensação de tensão e gerar essa sensação de medo. Lembrando que justamente as diversas mídias com quais a gente tem contato, elas acabam fazendo com que a gente perceba o tempo de forma diferente, né? Inclusive, se você está assistindo esse vídeo, é porque você está acostumado e consegue lidar com vídeos longos. E apesar de termos vários tipos de sistemas com vídeos curtos, né, a gente sabe que usar eles de forma periódica, a gente pega e começa a ter uma ansiedade de só absorver informação rápida, curta. E um problema básico que tem é que quanto mais rápido você absorve informação, menos trabalhada ela é, porque é menos informação. Então, toda coisa tem que ser muito curto, muito conciso, então aquele tema não consegue ser trabalhado, elaborado, estruturado devidamente, então você acaba pegando só pedaços de informação superficial, né, e achando que sabe toda a coisa do mundo, porque, nossa, eu vi trocentas informações, só que na verdade você basicamente só leu o nome de notícia, nunca entrou dentro de uma para comparar, entrou dentro de outra para comparar, então essa questão de como realmente todo tipo de obra, ela mexe com a sua percepção de tempo, e mesmo vídeos que você vê habitualmente na internet como um todo, é importante você pegar, se vigiar e se pensar, se eu só tô pegando e trabalhando de determinada forma do tempo da minha cabeça, ou se existem várias formas que poderiam ser trabalhadas se eu só tô preso dentro daquilo, sabe? E, e os filmes bem elaborados, eles ajudam a pegar e trabalhar justamente essas questões. Inclusive, quando eu escuto, nossa, os filmes atuais eles estão muito longos. Os filmes mais antigos, realmente, eles acabam sendo mais curtos. E um dos motivos, por causa que o custo de produção era muito maior, porque você tinha rolos de filme que você fazia. Número dois, filmes de baixo orçamento, eles costumam ser mais curtos também, por causa que normalmente, como você tem pouca grana, isso envolve também ter menos equipamentos de filmagem, menos tempo, menos você consegue pagar de horas para todos os trabalhadores pegarem e fazerem o filme também, né? Então você não pode fazer um filme muito longo, porque senão o custo ficaria muito alto. E além disso, se um filme ele é menor, tem um tamanho menor, ele consegue ser exibido com mais frequências em sala de cinema. Então é uma forma de, mesmo um filme curto, pegar e ter um lucro, aumentar um pouquinho o lucro, mesmo um filme de baixo orçamento, diga-se de passagem, sabe? Então, essas questões externas, elas acabam pegando e repercutindo. Só que o que ocorre é que, na verdade, até onde a percepção que a gente tem de filmes estarem mais longos, só que se você percebe, os filmes continuam tendo em média de 1h30 a 2 horas de duração, todos nos últimos 30, 40 anos, diga-se de passagem, né? Só os filmes mais. Ou até onde você está consumindo e absorvendo materiais curtos demais e não está conseguindo prestar sua atenção direito, né? Até onde, na verdade, você precisa diversificar e começar a parar para pensar e, tipo, eu não. Ao invés de consumir essa informação rapidamente, você pegar, parar para se concentrar e, após absorver aquilo, você parar para pensar, contemplar. Eu gosto muito de uma frase, eu não sei se é o José Mojica Marins que falou isso, que era o diretor do Zé do Caixão, né? Mas eu gosto muito de uma frase que é, se saberem o nome do artista, coloque nos comentários aqui, que é: o bom filme, ele continua depois que você assistiu. Você pega e ele vai continuar repercutindo na sua cabeça, você pensando sobre ele, elaborando, repercutindo, sabe? Tanto que, por exemplo, tem até hoje gente que pede um monte de vídeos e análises extras sobre o Coraline, né? Mesmo sendo um filme não muito longo, e sendo uma única obra, não uma grande franquia. Por quê? Porque é uma obra tão interessante que você vai continuando, estruturando na sua cabeça, sabe? Não é uma coisa que você pegou, assistiu, vou assistir o próximo agora, né? Não, você pega, relaxa, pensa sobre aquilo. A ideia de você pegar, curtir menos o hype do filme, menos a ansiedade de que o filme tá chegando, e mais, depois de assistir o filme, pensar e repensar sobre ele, reassistir ele mais uma, duas vezes, três vezes, para você pegar, reparar os detalhes e discutir sobre ele. E a partir daí, então, começa a aparecer muito mais coisa. Então, o tempo é importante tanto para produzir a sensação do filme, quanto um tempo adequado necessário para você pegar,
pensar e refletir sobre as estruturas do filme para você pegar e ver cada uma das suas minúcias, da mesma forma que acontece também com livros, quadrinhos, músicas, entre outras grandes obras.